Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Boa noite, minha igreja maravilhosa, Igreja do Evangelho Quadrangular. É mais uma noite aqui de podcast, né, Eduardo? Que a gente tem umas participantes aqui especiais hoje. Vamos estar falando aqui de missões. Acredito que hoje vai ser uma das noites mais inesquecíveis para vocês que estão aqui nos acompanhando desde o ao vivo. Hoje aqui já tem até... Olha, o pessoal já está chegando aqui no ao vivo. Aquele abraço, viu? Valeu pelo apoio, que Deus abençoe todos vocês. Mas eu quero fazer um convite especial para tu que está aqui na live e tu que está nos assistindo aí já depois na gravação. Eduardo, dá para te... Nossa, embora tu deixando aqui, ó. E vamos fazer o seguinte, eu queria que antes de você sair dessa live, você se inscrevesse no canal, desse aquele like, né? Compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que puder, para dar aquele apoio para nós, que é um trabalho que a gente está tentando levantar na nossa região, aqui com o Grupo Missionário de Homens. Então não saia dessa live sem se inscrever no canal, meu irmão, por favor. E quero mandar um abraço logo especial, tá? A minha igreja do Evangelho Quadrangular de Vila Brataque, toda vez eu esqueço de mandar um abraço pra galera, a galera fica cobrando lá. Um abraço para todo mundo aí, beijão e vamos que vamos. Vamos que vamos, boa noite, Pai seja convosco. Amém. Hoje pra gente é um momento de satisfação muito grande, Alzemar, estar na frente de duas pessoas maravilhosas, duas líderes e do nosso grupo missionário. Nós estamos diante de duas missionárias que fazem parte do congresso, do grupo de missão. Respondo a ela sobre o grupo de missão também, que eu faço parte do grupo missionário, a nossa pastora Aline e a nossa missionária Dinha. E da Isabel. Dinha, por favor, me diz a raiz de pi. Esqueci, tempos atrás. Tempo. Mas, gente, pra gente é uma satisfação, minha pastora. Seja bem-vinda a esse estúdio, tá bom? Da 98, que nos cede esse espaço toda segunda-feira. Nós somos gratos e vamos orar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero que a minha irmã Dinha, hoje eu vou quebrar esse protocolo, eu quero que ela ore em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Vai fazer uma honra nesse momento, então vamos fechar nossos olhos e chamar a presença do Espírito Santo para este lugar, né? Amém. Eu creio Glória que está a aqui, Deus. porque esse trabalho nasceu no coração dele, então apresentamos. Amém, Querido Deus, amado Pai, nós aqui diante de Ti nos colocamos nossa vida, Senhor Deus. É verdade. Colocamos esse projeto, Senhor Deus, porque eu creio que nasceu no Teu coração, Pai. Glória a Então Deus. te pedimos a Tua direção, Senhor Deus, da Tua sabedoria, Senhor Deus, Sim, do Teu meu Deus. discernimento, Senhor Deus, e tudo que viemos falar aqui, Senhor Deus, vinha da Tua vontade, Sim, Pai. meu Deus. Nos dirija, Senhor Deus, nos leva, Senhor Deus, até o alto, Senhor Deus, para que venha, Senhor Deus, a Tua sabedoria sobre nossos corações. Sim, meu Deus, Pai. é verdade. Senhor Deus, usa nossos lábios, Senhor Deus, Em para que a gente venha nome de alcançar Jesus. pessoas, Senhor Deus, pessoas venham entender que é missão, Senhor Deus. É verdade. Que venham querer abraçar essa obra Sim, que é meu Deus. linda, Senhor Deus, grandiosa em nossa igreja, Senhor Deus. Sim, meu Deus. Então eu te peço, te faz presente, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Nos usa, Senhor Deus, como instrumento em Tuas mãos, Senhor Deus. Amém, Jesus. Viemos aqui para fazer a Tua obra, Senhor Deus. Viemos aqui para fazer o Teu querer, Senhor Deus. Sim, meu Deus. Então abençoa nossas vidas aqui, Senhor Deus, a vida do irmão Eduardo. Em nome de Do irmão Jesus. aqui e da pastora Aline, Senhor Deus. Sim, meu Deus. Estão à tua disposição, Senhor Deus. E É abençoa verdade. cada um que está aqui, Senhor Abençoa Deus. mesmo. Nos assistindo, Senhor Deus. Nos prestigiando, Senhor Deus. Aliás, prestigiando a Ti, Senhor Deus, porque É venham fazer a verdade, Tua meu Deus. obra, Senhor Deus. Sim, meu É o que eu Deus. te peço, Senhor Deus, e com fé eu te agradeço Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir agora a harpa cristã. Vamos louvar. Vamos conversar aqui. Pastora Aline Soeiro. Glória né? Soeiro, a Deus. né? Soeiro, Rapaz, sou eu O mesmo. sobrenome, que sobrenome forte. gostoso, dá até pra falar comendo com farinha. Soeiro. Soeiro. Foi diferente. Pastora, eu conheço um pouco a sua trajetória no ministério, né? Sim. Conheci desde a juventude ali, do grupo missionário de jovens. E eu vi o crescimento da senhora no ministério, né? Sim. Até chegar onde a senhora está hoje, que é a líder regional de missões, né? Isso. A coordenadora regional de missões. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, tentasse mesmo dar um resumo, que eu sei que a história é muito grande, Sim. mas desse um resumo até você chegar aqui, onde está agora, que é como coordenadora regional de missões. Sim. Boa noite a todos, Pai seja convosco. É muito... Chega a gente dar um pulo, né? Parece que passa um filme, assim, de toda a trajetória. Esse ano fez recentemente 9 anos que eu me converti ao Evangelho. E eu gosto de lembrar da minha história, porque eu gosto de lembrar de onde eu fui resgatada, né? Sou a primeira cristã da minha casa, nunca houve antes disso.
nenhuma história de alguém que aceitou Jesus na nossa linhagem. E conheci a Quadrangular em 2015, num acampamento, né? Ingressei porque conheci uma pessoa que trabalhava comigo, que era completamente apaixonada por Jesus. E eu falei assim, eu acho que isso é diferente, eu queria viver isso. Eu costumo contar isso nos lugares que eu vou, sobre ser atraída por algo de um estilo de vida. E eu falei, eu quero viver isso. Então, eu aceitei Jesus em 2015, porque primeiro vi um testemunho do agir de Deus na vida de alguém e conheci a Quadrangular. Depois, muito tempo depois. Então, passado algum tempo, 6 meses depois, eu me tornei líder de juventude, que foi um enorme desafio, né? Muitas situações vieram, mas continuei ali porque, como a gente conversou antes de estar aqui, foi que eu sempre pensava, se eu vim até aqui, Deus com certeza tem algo muito grandioso. Ele promete na sua palavra que estará comigo, então eu acredito que ele tem algo para fazer. E assim foi. Passado o tempo, eu disse, eu quero conhecer mais deste Deus, porque aonde eu me sentar eu quero dizer às pessoas, olha, eu tenho propriedade para falar de Deus. Então eu comecei a me especializar. Fiz o Instituto Teológico da Quadrangular durante 3 anos, me formei. Logo depois disso, recebi o chamado vocacional, que foi quando Deus falou comigo e disse, olha, eu tenho um propósito na tua vida. Sabe, de alcançar mais pessoas, pastorear mais pessoas. E não detalhando muito o chamado, isso está enraizado na gente há muito tempo. A gente que só descobre depois. Sempre está ali, sempre esteve. Então fez mais sentido em 2018, quando eu terminei o Instituto Teológico Quadrangular, recebi esse chamado vocacional, me tornei pastora, fazendo esse ano 6 anos. E aí, logo em seguida, 2020, 2 anos depois, eu recebi o convite do meu pastor Marcelo Garcia, para ingressar na coordenadoria de missões. E até hoje estou lá, para a glória de Deus, estou como coordenadora regional de missões, hoje com 10 igrejas atuando, e aí mais de 9 líderes à frente comigo num trabalho para revolucionar o nome de Jesus aí. Glória a Deus. A gente vê quando é difícil, né, pastora? Quando a gente está na linha de frente de trabalho e a gente quer acrescentar a Dinha. Sim. Eu queria te fazer uma pergunta, Dinha. Como é que a senhora chegou até a Dinha? Como é que foi encontrar a Dinha nesse percurso de transformar ela, de chegar e transformar ela na líder que ela é hoje, pastora? Sim. Eu passei muito tempo da minha vida pedindo ao Senhor para que me desse visão estendida, né? Eu disse, Senhor, que o Senhor possa me dar visão estendida. Até porque eu fui ganha para Jesus através do investimento. Alguém olhou em mim e disse assim, Deus tem algo para ti, eu vou investir na tua vida. E eu falei, eu quero ter esse mesmo olhar, eu quero olhar para alguém e dizer, eu quero investir em você, eu vejo algo em você. Mas não queria que isso fosse algo que partisse humanamente de mim mesmo, eu queria que fosse um toque do próprio Cristo, porque assim eu teria certeza que eu não iria falhar, porque ele não falha, né? E aí a Dinha já estava com a pastora Elisiene, que é uma grande amiga minha, atuando em vários grupos. Sempre muito participativa, nós não tínhamos nenhuma proximidade, né? Mas na igreja dela, até aquele momento, não havia um líder de missões, só que Dinha era aquele braço direito, aquele braço direito da pastora, em que todo evento a pastora enviava ela. Sabe aquele servo, aquela serva do Senhor que está ali para o que der e vier? Ela sempre estava lá, ela sempre esteve lá. E aí quando eu orei, Deus disse assim, olha, aquela sempre esteve lá. E aí ele disse assim, essa é alguém que vale a pena caminhar do seu lado. Por quê? Porque ela sempre está lá. E foi quando eu tive certeza que era ela, fiz o convite a ela, né? E até hoje ela está aí comigo para a glória de Deus, tem sido uma bênção e tem sido muito usada, uma serva e juntamente comigo nessa obra. E aí, Dinha, como é que é ser? Como é que é ser esse braço de forte aí da pastora? Foi assim um pouco temeroso na época, né? Porque eu iniciei a igreja da Eva Isabel é bem nova, né? Então a gente fundou, né? A pastora Elisiene veio, a nossa pastora Lili veio, né? Como iniciar o ministério dela ali como pastora. E para nós todos foi um renovo, uma coisa nova, meio assustador, ninguém sabia como é que funcionava, ninguém sabia para onde ir, entendeu? E Deus tinha mostrado no meu coração já há muito tempo aquilo que eu pedi ao Senhor, né? Eu congregava na sede, no Monte Castelo, né? E ali eu ia
Mas eu não levava a minha família. Ali ficava me entristecer meu coração, que eu não queria estar na igreja e não poder estar, minha família estar lá, né? E eu orei ao Senhor, assim como minha irmã Ana Cristina, que é responsável de eu estar aqui também, né? Porque orou por todos nós, né? E aí eu orava ao Senhor. Até um dia que ela disse assim, vou falar com o pastor Paulo. E ela começou a incomodar o pastor Paulo, o pastor Paulo, não tem, ela disse assim, arranja um lugar. Assim que ele disse, pastor Paulo, arranja um lugar. E de imediato eu fui atrás de um lugar para alugar, entendeu? Andei aqueles 4 cantos da Vila Isabel, achei um canto bem pequenininho, Deus mostrou em sonho aquele lugar dias antes, entendeu? E antes que a gente viesse para lá, fundou outra igreja lá, entendeu? Eu fiquei olhando assim, Senhor, não era, né? Mas devido assim, uns 13 meses, essa igreja saiu de lá e esse sonho ficou mais nítido no meu coração, né? E eu fui e mostrei para o pastor Paulo. Ele foi lá, fui junto comigo, mostrou lá o local, ele é aqui. Fala com dona, a gente vai locar, a gente vai alugar. Tá bom, então, imediatamente a questão era quem iria para a igreja, quem seria a pastora, né? Entendeu? E em sonho também, Deus falou à minha irmã, e disse para a pastora lá na sede, pastora, Deus mostrou em sonho que seria você. Que seria você. Ela, não. E pastor Paulo só botou assim, ó. Vizinho, pastor. Vocês sabem como é que funciona, né? O chamado de pastor Paulo. E ali ela se propõe a fazer a obra, né? E ali nós estamos juntos, né? E ali tudo que ela precisava, eu estava à disposição, porque eu sei o que eu pedi ao Senhor. Então eu estava disposta a servir o Senhor naquilo que Ele me colocou nas minhas mãos. Sim. Então eu tinha que fazer o máximo que eu queria fazer com excelência, mesmo não sabendo por onde ir, como fazer, mas eu estava ali para fazer a obra do Senhor conforme Ele me mandasse, né? E ali eu estava no grupo de pastoral, um grupo de mulheres, só tinha a membresia era pequena, era 4, 5, continua pequena, mas a gente continua ali, somos remanescentes ali, né? Continuamos ali, aí acho que a pastora Aline quer fazer um convite para você. Aí eu digo, não, deixa ela falar com você que ela... Até então eu recebi uma mensagem de pastora Aline me convidando, né, para esse ministério. Eu fiquei assim, fiquei orando assim, com medo, né, porque eu tenho uma dificuldade de falar de público, de me expressar, né. Aí eu digo, meu Deus, eu não sei falar. Aí no dia que ela veio fizemos o primeiro conferência de missões, né, que foi lá no pastor Ismael, pastor Ismael. Né? E eu com medo, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu não sei fazer isso, não sei nem por onde começar. E ali o pastor Ismael deu uma palavra assim, que falou de um jeito que até hoje eu lembro dessa palavra. Que foi o chamado de Davi. Sim. Que foram buscar ele lá no meio da malhada. Isso. O pequenininho. Sim. O que não tinha nada. E ali ele falou comigo fortemente. Eu digo, muito obrigada. Essa era a confirmação que eu queria. Então, eu disse, pastor, eu estou aqui. Para o que der e vier, conte comigo. Amém. Glória a Deus. E estou aqui, né? Para fazer conforme a vontade do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vocês tocaram um ponto aí muito interessante sobre a questão do chamado, né? Sim. Do improvável, daquilo que... quem diria, né? Aquele lugar lá, a Vila Isabel, onde sairia uma congregação, mesmo com as lutas que até hoje se tem para manter uma congregação daquela em pé, mas está lá em pé. Faça sol, faça chuva, tá ali. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, meus irmãos, é a questão do chamado, assim, porque eu sinceramente na Bíblia só reconheço um chamado, né? Eu até conversa sobre isso de vez em quando, que é o chamado do ID. A gente aqui, né, às vezes tem isso até meio polêmico, desculpa quem pensa diferente em casa, assim, os irmãos aqui pensam diferente em casa, mas a gente tem essa mania de usar, de botar, de titular, tipo, talentos, né? Onde habilidades. Sim. E dizer que é chamado. É verdade. Tem uns 2 episódios atrás aqui, mais ou menos, que lá do dia da construção, né? Lá, quem foi? Tava aqui conosco. Não, Lucas, Márcio. O Márcio, né? Que ele até falou uma parada bem interessante, que é verdade. Realmente, o que tem na igreja, tem também no mundo. Talento tem na igreja, tem também no mundo. Tá? Mas tem algo diferente que só a igreja tem, né? Que realmente é o verdadeiro chamado que a Bíblia diz, que é o chamado do ID. Então eu queria que minhas irmãs aqui explanassem para nós aqui o que realmente vocês entendem sobre esse chamado do ID. A gente falando aqui de missões, tá, gente? A gente está falando de missões. Chamado do ID, né? Todos fomos chamados para uma grande comissão. Todos nós. Então não existe de você aceitar Jesus e dizer, não, isso não é para mim, não é para eu
subir no púlpito e falar de Cristo, mas todos fomos chamados para uma grande comissão. A igreja é um corpo, cada um tem a sua particularidade. Então você talvez pode não subir num púlpito para falar para várias pessoas, mas você foi chamado para evangelizar a sua casa, que você fica todos os dias com aquele pessoal. Você foi chamado para evangelizar o seu amigo na escola, na faculdade. Eu acredito que as pessoas colocam muitas limitações quando, na verdade, não haveria de ter. Quando você vai olhar para a palavra, você só vê Jesus chamando todas as pessoas e depois aquele que não tinha habilidade de falar começa a falar. Aquele que não tinha postura tem postura. Então, o ID é uma chamada para todo mundo, sem exceção. Deus, ele tem o poder de surpreender, de ultrapassar limitações, então não existe isso de ter aqueles que são específicos. É óbvio que existem determinados lugares que só eu vou, só você vai, só Eduardo vai, só a Dinha vai. Mas quando se trata do ID, da evangelização de missões, há somente uma coisa clara que todos nós fomos chamados, todos nós. O evangelho chegou até nós porque um povo foi chamado lá atrás e isso começou a perpetuar gerações, assim como nós. Então, quanto mais a gente limita, dizendo que é só um grupo ou há uma quantidade X de pessoa, mais difícil vai ficar essa expansão do evangelho. Sim. Então, quando a palavra diz até os confins da terra, a gente precisa de muita gente para que isso seja propagado. Então, o ID é o quê? É uma convocação para todos aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você é alguém que está nessa vertente, então sim, você foi chamado para a grande comissão, para explanar o Evangelho de Jesus Cristo. Fazer um acréscimozinho e também fazer uma pergunta. Pastora, por que hoje é tão difícil, pastora de missionaria, por que hoje é tão difícil fazer missões? Por que hoje o povo coloca tanta dificuldade de fazer missões? O que está faltando? Por que não há um despertar em missões realmente dentro da igreja? Entendeu? A gente vê que hoje o povo ele não quer mais fazer missões. Entendeu? E o que falta? O que Jesus espera? O que a gente pode esperar de uma igreja realmente a qual não faz missões? Somos uma igreja missionária. Sim. Somos a maior igreja missionária do Brasil. Sim. Entendeu? Então a gente, o que a gente pode fazer para que os homens, mulheres, crianças, jovens façam missões, participem dos grupos missionários? Sim. Quer responder? O que eu vejo, eu sempre falo no púlpito, hoje em dia tem muita gente que quer servir Jesus para si mesmo. E missão é sair, fazer a sua obra, gritar com os quatro cantos do mundo que Jesus é o único Salvador em sua vida. E quando a gente aceita Jesus, hoje em dia parece que tá viralizando isso, quando aceita Jesus, a pessoa quer que ele dê só para si. Sentar no banco, ou receber a palavra, receber a bênção, e basta. Assistir o culto, vou para casa, tá tudo bem. Recebi a bênção, recebi a palavra de conforto, para aquilo que eu estou passando uma situação difícil, tá bom. Mas servir Jesus é dividir, é compartilhar, é ajudar. E eu acho que o evangelho está muito individualista. A pessoa está vindo só para si. E a missão, a palavra diz muito, fala clara, que a gente tem que ir e fazer o evangelho, fazer a obra. Fazer sem ver a quem. A gente temos que fazer sem ver a quem, o porquê, o para quê, não. Fazer a obra. Porque quando Jesus veio, é tão claro. Ele não perguntava se você era rico, se você era pobre, qual é a dominação, não. Ele fazia o que tinha que ser feito. Pregar o amor. Somente isso. E hoje em dia o que eu mais vejo é isso. Ninguém quer compromisso com a obra. Ninguém quer compartilhar o amor de Jesus. Como eu posso dizer? Aquilo que Deus é para si, não está desejando que aquela outra pessoa também tenha. Que é a paz. Porque hoje em dia, quem tem Jesus vive em paz. Sim. Consegue passar por situações difíceis, consegue passar por qualquer dificuldade. Porque Deus consegue suprir todas as nossas necessidades. E a gente tem esse egoísmo para si. As pessoas ficam no banco, mas nós precisamos fazer um evangelismo ali. Quantos aparecem? Está satisfeito, está de boa, está tudo tranquilo, para quê?
Não vou, para que eu vou me envolver? Entendeu? Porque às vezes tem medo. E quando a gente serve Jesus, a gente, como eu falei, quando a pastora Aline me chamou, eu tinha medo, morria medo. Mas eu sabia o Deus que eu servia. Como ela mesmo diz, aquele que chama, capacita. Foi a frase que a pastora Aline me disse uma vez. Quando ela me colocou para fazer o meu primeiro vigília de missões, eu, pastora, eu não sei nem por onde vai. Aquele que chama, capacita. E ninguém quer ouvir isso, ninguém está disposto a fazer a obra. É verdade. Então, hoje em dia, ele está vendo aquele evangelho de egoísmo. Para si mesmo. Sentou no banco, fiz a obra, dei meu dízimo, ofertei. Eles acham que fazer missões é dar uma oferta e acabou. E é além disso. Muito além disso, fazer missões. E eu sempre falo, quando eu estou fazendo o culto de missões, eu sempre falo, gente, a gente tem que deixar de ser egoísta. Fazer missão é ver a necessidade do nosso próximo. É levar realmente a obra do Senhor. Isso é fazer missões. É abraçar o irmão. Missionário tem um ministério de infantil. Pessoa não tem nada a ver com o ministério infantil. O meu é de missões, o meu é de mulher. Não. Como é que a obra pode funcionar assim? Como é que um grupo missionário funciona? Deixa eu ver se a gente não se unir. Como agora o irmão, estava conversando ali fora, o irmão Eduardo estava falando sobre a dificuldade, sobre a união. Como é que é servir Jesus desse jeito? Como é que você diz que é cristão e não consegue fazer o ID? Às vezes, dentro da tua própria igreja, você não consegue fazer o ID. Porque você está ali sentado no seu individualismo, recebeu o que tem que receber de Jesus e acabou. E, infelizmente, a gente estamos vendo isso dentro da igreja. Dentro da igreja. Isso, às vezes, entristece a nós mesmos e acaba nos frustrando. Às vezes, a gente acaba parando. Porque, poxa, está dentro da igreja, o irmão está dentro da igreja, mas não se disponibiliza a ajudar aquele que está ali, precisando no ministério dele. E missão abrange tudo, é união. Para poder sair para ali, a gente tem que fazer aqui. Nós temos que fazer aqui para poder sair. E não está acontecendo isso. E isso que, às vezes, muitos que não têm a visão de Cristo, acabam saindo, assim, fica triste e acaba até saindo. Como a gente vê muitas pessoas saírem da igreja justamente por causa disso, porque o outro não colabora, então vou sair. Não. Sim. Entendeu? Porque não consegue ver Cristo, sim, está olhando para o homem. Sim. E é isso que eu fico em questão do ID. Você tem que saber o que é fazer o ID. Primeiro você faz ali aquele grupo para você sair. Minha visão é essa. Amém. Amém? Amém, Jean. Pastora. Limitações, né? Que limita o povo hoje a fazer o evangelho. Tem até uma frase, eu não sei de quem é a autoria, que o evangelho é um mendigo dizendo a outro onde tem pão. Mais ou menos assim, eu não sei se a frase está certa, mais ou menos. Mas o evangelho é alguém que estava perdido e encontrou uma fonte de pão, de alimento, e agora ele vai dizer para outra pessoa onde tem um alimento que verdadeiramente faz sentido, que nunca mais te dará fome, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente carrega dentro da gente, quando a gente recebe esse alimento de verdade, vida eterna. Mas quando se trata de limitações, o que limita o povo, de forma geral, a fazer missões, propagar o evangelho, primeiro, quando a gente olha para o passado, para a história da nossa igreja, como você pontuou, como a maior igreja missionária, o nosso legado é gigantesco, né? Pregações em tendas, praças, templos, e eu acho que isso deveria ser mais forte hoje ainda mais, como um sonho de um pai que passou por gerações de filhos e filhos, e aí a gente diz, a gente vai fazer isso porque está na geração da nossa família, a 3, a 4, mas só que não tem tanta expressão em algumas pessoas, não em todos, em algumas pessoas. Mas o que limita a propagação do evangelho em algumas pessoas se chama prioridade. Sim. Sabe? Prioridade. Eu costumo dizer sempre nas ministrações que nós devemos buscar Jesus não por aquilo que ele pode dar, mas por aquilo que ele é, né? E muita gente tem buscado a Cristo por aquilo que ele pode dar. Meu casamento está ruim, vou no culto, porque Deus vai melhorar meu casamento. Eu estou sem emprego, vou na igreja, mas essa semana eu vou todos os dias, porque ele vai melhorar a minha vida financeira. Mas o que é a prioridade? É Cristo salvou a minha vida, mudou a minha história, e agora eu me comprometo que ele mude a história do cara que está lá dentro da minha casa, que está sem Jesus, a convidá-lo a falar do amor de Deus, a mudar a história do pessoal que está no meu trabalho, a mudar a história do pessoal que está na minha rua. Prioridade. A verdade é que quando
um sonho pessoal nosso, a gente corre com mais paixão e motivação e mais entusiasmo do que quando é de outra pessoa. Sim. E não deveria ser assim. A palavra de Deus é algo que ele nos deixou, a missão é algo que Deus nos deixou, sabendo nós que quando ele retornar, ele quer que nós de fato tenhamos feito um bom trabalho. Imagine que o Senhor foi, deu uma saída e ele confiou a casa dele a você. Nossa. Né? Então, como não é sua prioridade, você não arruma. Como não é sua prioridade, você não cuida. Como não é sua prioridade, você não mantém. Deus vai voltar. E como é que está essa casa? Então, a palavra de hoje, o que limita o povo, se chama prioridade. E eu não estou falando aqui somente das participações nos cultos ou ofertar. Não é isso, é mais do que isso. Quem a gente tem impactado no nosso trabalho, que a pessoa vai chegar lá e diz assim, esse cara é um homem de Deus. Quantos a gente tem impactado na nossa faculdade, que quando pensam em oração, a primeira pessoa que pensa é você. Quantos a gente tem impactado na nossa casa, que a nossa família vai dizer, eu vou aceitar, calma que eu vou aceitar, porque desejam num futuro ser parecido com você. Então a palavra de hoje é prioridade. Sabe, nem todo mundo vê realmente o evangelho, o reino de Deus como uma prioridade, porque o reino não é seu, mas aí é que estamos equivocados. Cristo nos confiou uma missão e quando ele voltar, ele quer que de fato a gente tenha cuidado. E a gente até conversou antes de iniciar o podcast sobre uma entrevista entre uma repórter e um rapaz, e aí a repórter fala ao rapaz assim, se você tivesse um momento com Jesus agora, o que você perguntaria para ele? Muita gente poderia fazer várias perguntas, ou dizer e fazer declarações, simplesmente o rapaz vira a repórter e disse assim, eu diria a Jesus, eu perguntaria na verdade a ele, como é que eu fui? Eu cheguei perto? Será que a gente pode hoje perguntar, Senhor, eu cheguei perto? Como é que eu fui? Será que a gente está preparado para a resposta dele? Então, hoje o que de fato precisa mudar em cada um de nós é a prioridade. Tornar o reino como algo que de fato Cristo confiou e nós vamos anunciar. Amém. E tem sido uma batalha dura, né? Assim, manter o povo da igreja hoje focado em missões, né? Sim. A gente tem o terceiro domingo, terceiro domingo de missões. Quando se tem... Hoje eu vejo até, pelo menos, falando aqui, gente, da minha igreja especial, né? A igreja da Avino Bratel. Lá tem o grupo de missionários. Eu queria... tem o grupo de missões, sim, pelo menos eu já observei no, sim, grupo de adolescentes, sim, no grupo de jovens, já, sim, observei, né? Eu queria saber se isso é implantado no estado todo, da Igreja do Evangelho Quadrangular no estado todo, ou foi uma ideia de vocês aqui para implantar isso aqui na região? Não, é uma ideia da própria SGM, a Secretaria-Geral de Missões, que teve uma visão de atingir todos os públicos, sim, né? Algum tempo atrás, crianças e juniores eram unidos. E agora, pela expansão, se viu necessário que o grupo fosse, não é separado, mas dividido para que cada um pudesse ouvir de acordo com a sua idade, ser instruído de acordo com a sua idade. Então, não foi criado pela região 142. É algo da própria SGM, né, com uma visão estendida, pensou, vamos alcançar todos os públicos, o público de homens, o público de mulheres, o público de jovens, de adolescentes e agora de crianças e de juniores. Então foi uma ideia para que pudesse expandir e ser uma forma mais centralizada de ensinamento e propagação da palavra. Mas eu falo assim, em relação a ter o grupo de missões dentro do grupo missionário. Sim, sim. O grupo de missões dentro do grupo missionário. Porque eu ainda não tinha olhado isso, né? Assim, tenho visto agora. Eu queria saber se foi vocês que botaram lá na região ou isso já está geral mesmo, só que infelizmente a gente está vendo agora. Sim. Né? Eu achei muito interessante ter o grupo de missões mesmo. Dentro, né, do próprio grupo missionário. Dentro do próprio grupo missionário. Sim. Na verdade, cada líder tem essa antecipação, essa colocação de tornar missões algo dentro do próprio grupo e ativo. Sem ser somente um grupo isolado da igreja. É como tomou missões para si, terceiro domingo, né? Tem o tema e diz assim,
vamos fazer missões com os homens? Vamos fazer missões com as mulheres? Vamos colocar as crianças para evangelizar? Então, não é algo que foi criado especificamente na 142, já acontece em algumas regiões, né? Líderes tomam a frente e dizem, esse domingo é o domingo de missões, então no sábado que antecede, vou fazer o seguinte, no meu grupo missionário, vou botar os jovens para evangelizar, vou botar os adolescentes para evangelizar. Então, isso é uma antecipação de líderes ligados à visão e que fazem parte e caminham junto. E aí o trabalho tipo de evangelismo, né? Porque antes das missões mesmo, o grupo mesmo de missões, a gente via o grupo de evangelismo, certo? Só que a gente tem observado que já faz muito tempo isso, que foi sumindo essa questão do evangelismo assim na prática, cara. Estou falando aqui porque com 25 anos mais ou menos de evangelho quadrangular, eu vi isso daí ir sumindo, sabe? Aquele domingo de tarde, aquela galera se reunia, e não era só os adultos, não, criança, adolescente, ia todo mundo mesmo pra... E aí quando chegou mesmo o grupo de missões, eu achei que isso aí ia ficar ainda mais forte, né? Ou agora tem missões, então o evangelismo vai colar com missões. O que vocês acham que pode estar acontecendo dessa característica da igreja, do evangelho quadrangular ser uma igreja missionária, que vocês falaram aqui do Brasil, mas eu vejo do mundo, cara. A AIME, né, que é a nossa referência, ela é conhecida, a igreja do evangelho quadrangular é conhecida no mundo como uma igreja de missões, só que hoje a gente não vê o forte da igreja quadrangular nas missões, né? Eu sempre costumo dizer que a igreja ela só vai se tornar uma igreja missionária de novo, a forte potência igreja missionária, quando o homem, nós homens que estamos aqui representando a igreja, parar de pensar só no físico templo, né? Pensar na alma, voltar a pensar na alma, ter vontade de abrir igreja, que hoje a gente não vê as igrejas assim, né? A gente vai olhar 3, 4, 5 Assembleias de Deus para poder ver uma quadrangular. 6, 8 Assembleias de Deus ver uma quadrangular. Você vê que a maioria hoje, eles ainda são mais fortes em relação a isso aí, de estar abrindo igreja. Que foi o legado que nosso querido Paulo deixou para nós, né? Um exemplo aí do apóstolo Paulo. E que eu, particularmente, quando eu entrei na igreja do Evangelho Quadrangular, eu olhava na capa das Bíblias dos irmãos, né? Aquela fotinha, duas coisas, né? A igreja quadrangular, missões e família. Aí via aquela fotinha daquela família reunida lendo a Bíblia, né? Então, isso tem sumido da igreja do Evangelho Quadrangular. Será que é só eu que estou observando isso? Ou eu estou ficando mesmo lendo a cuca, gente? O que acontece com a igreja do Evangelho Quadrangular hoje que não fortalece mais esse departamento de missões? Na verdade, pode ser talvez só um olhar no momento aqui local, né? Mas, segundo as pesquisas, o Nordeste é o que tem menor taxa de evangelização. A igreja do Evangelho Quadrangular tem sua particularidade muito forte no Norte, muito forte no Sul, né? E se olhar um tempo atrás para o que era no Maranhão e para o que está agora, é claro que poderíamos estar avançando ainda mais, com certeza, mas precisamos também daquilo que nós falamos lá no início, prioridade de cada um de nós, né? Porque não tem como alguém se levantar e dizer, eu vou fazer isso aqui sozinho, corrigindo, perdão, tem como sim quando Deus está no negócio, mas para que isso seja mais, chegue mais além, tenha um impacto maior, pessoas a mais, como aqui. Imaginemos que esse projeto tivesse só uma pessoa. Teria menos impacto e menos alcance do que 4, 5, 6 de nós. Então, o que eu quero dizer é que, sim, a igreja teve um grande crescimento nos últimos anos. Se nós puxarmos a década de 90, o que era a igreja do Evangelho Quadrangular no Maranhão e o que se tornou agora, é claro que nós precisamos melhorar ainda, com certeza, demais. Mas também, além dessa melhora, nós precisamos de pessoas que se levantem e digam assim, olha, nós estamos juntos para fazer isso dar certo, para fazer isso dar continuidade. Nós precisamos, cada um de nós, tomar a nossa posição e dizer, nós estamos juntos. Mas o que somente uma pessoa se levantar e dizer, eu vou abrir uma igreja, ok. Mas cadê as pessoas para estar junto, ao invés de querer só o ar-condicionado, o bom banco, e dizer, pastor, nós estamos juntos, nós vamos ombrear junto, nós vamos evangelizar aqui junto. Então precisa desse toque de todo mundo para que esse alcance vá muito além.
Eu vejo, minha pastora Aline, minha coordenadora, a diferença dos grupos missionários hoje, como o Elzemar frisou, a gente vê a discrepância dos grupos missionários. Os grupos missionários hoje, eles se esqueceram da sua essência. Somos uma igreja, se não a maior do mundo, mas uma das maiores igrejas do planeta, em missões. Sim. Não vou nem entrar na questão pentecostal, do movimento pentecostal, mas somos, se não a maior, uma das maiores igrejas no quesito missões. Sim. Mas estamos deixando a desejar. Por quê? Por que a gente deixa a desejar? A gente estava conversando antes de entrar, a senhora me perguntou como é que está o grupo missionário de homens. Tá uma bênção. Sim. Mas dava para estar melhor. Sim. Como a senhora também tem dificuldade na sua coordenadoria, mas era para estar melhor. Sim. Somos um povo. Jesus disse, é porque vocês falaram sobre o ID, e Jesus disse, olha, ID. A questão de hoje que eu vejo isso. Os homens, as pessoas, eles não querem fazer o ID. Eles não têm prazer realmente em fazer o ID de Deus. Se negar, não é para todo mundo. Se negar não é para todo mundo. Sim. Abrir mão, pastora. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Priorizar, como a pastora disse. Priorizar. Imagina Cristo. A gente começa, eu falei pra gente. Imagina Cristo. Se Cristo chegasse e dissesse assim, lá no momento que ele tá transpirando sangue, a agonia do cara chegou ao topo. E ele chegasse, não. Mas ele priorizou a obra que Deus colocou no coração dele. Sim. E hoje a gente não vê isso. Sim. Entendeu? A gente não vê isso. A essência do evangelho. A essência daquilo que Deus determinou pra gente fazer realmente. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Sim. A gente não consegue ver isso, Zé Mar. Sim. A gente não consegue, pastora Aline, Dinha. O que falta? Qual é a essência que está faltando? O que Deus... Tem um livro lá em Amós que ele diz, olha, o que mais vocês querem que eu faça? Sim. O que mais vocês querem? Olha, te remi, te tirei da casa de servidão, Sim. te coloquei numa terra que mana leite e mel. O que mais tu queres que eu faça para ti? Sim. Então, Cristo, a gente vê que o povo se esqueceu. O povo está se esquecendo daquilo que Deus determinou pra gente. E pregar o evangelho. Preguem. Sim. A tempo e fora de tempo. Amém? Amém. Eu acredito, Eduardo, que além da prioridade também a gente já conversou isso aí alguns episódios atrás sobre falta de propósito, né? A pessoa entra na igreja, como a irmã falou no início aí, entra na igreja e ela se acomoda com aquilo, né? Ela chega na igreja, aí se alimenta, né? Daí, ali recebe sua bênção, sua cura e simplesmente se acomoda. Sim. E aí perde o principal, que é o que Deus colocou na nossa vida, que é a questão do ID, né? Você perde aquilo ali, perde aquele propósito. E aí só aqui, gente, recapitulando, que quando eu falei questão de chamado, tipo assim, não é que você não use os seus talentos, suas habilidades para fazer o ID, né? É totalmente diferente. Só estou dizendo que muita gente se titula a dizer que esse tipo de habilidade, o talento, é o chamado dele. Sim. Não, meu amigo, o chamado é o ID, é para todo mundo. É para todo mundo o ID, né? Então, o que a pastora, o que a missionária pensa em relação desse comodismo dentro da igreja, na atual igreja? A gente está falando aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular. É com a situação que eu falei ainda agora. Muitos estão muito só para si, né? Hoje em dia, como eu falei ainda agora, fazer o ID não está na visão de todos. Tem gente que já procura, olha o seu chamado, entende como chamado aquele talento e eu vou fazer esse ministério porque o meu chamado é esse. Sim. Mas, na verdade, o chamado é de fazer o ID, de pregar o evangelho de todas as nações, onde quer, de qualquer forma, de qualquer maneira. Entendeu? E hoje está bem mais fácil pregar o evangelho. Sim. Entendeu? Eu vim de um curso que justamente o nome é ID. Entendeu? E dentro desse curso a gente abrange tanto assunto, tantas formas de pregar o evangelho, que hoje em dia está tão fácil pregar o evangelho.
Agora, chegar para pregar, depende da pessoa quando te chega, então o coração aberto a receber. Mas por isso que você tem que ter a presença do Espírito Santo. Você tem que ter relacionamento. Você tem que estar ali sempre alicerçado na palavra do Senhor para que você, quando chegar aquele que às vezes está precisando, tá uma palavra de conforto, de um abraço, vocês têm que estar preparada. E no Evangelho, nossa igreja tem muito curso que prepara para isso. Porque hoje em dia está bem fácil fazer evangelho, porque tem meios tem a internet, tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem aqui esse canal aqui, entendeu? O que a gente está fazendo? A gente está fazendo, pegando evangelho, entendeu? Então, está tão fácil. Então, é como a pastora, quem está disponível? Qual é a prioridade? O que você está priorizando? Hoje está bem mais fácil. As pessoas estão dificultando de fazer o evangelho, entendeu? Não é, às vezes, né, quem está disposto não tem problema nenhum, vai lá e faz. Eu mesmo, no meu serviço, ali meu serviço é um campo minado, ali onde eu trabalho, em frente a um hospital, que pessoas chegam ali, aí minha filha diz, mamãe, você não fala com todo mundo? Eu digo, esse é meu papel, eu estou fazendo meu IT. Eu pergunto qual é o nome, você precisa de uma oração? Como é que está a situação do seu filho, entendeu? Então, dessa forma, é a maneira de você fazer o seu IT. Você tem que achar possibilidade e oportunidade para fazer o seu ID, entendeu? Não fica, não use muitas estratégias, não. Mas hoje tem muitas estratégias, muitos meios de você de pregar o seu ID. Basta você estar disponível, basta você priorizar aquilo que Deus colocou em sua mão. Sim. Entendeu? Eu sempre falo, gente, a gente temos que usar qualquer oportunidade de falar de Jesus. Sim. Aquilo que Jesus fez com você, mostre. Dê a oportunidade também da pessoa receber aquilo que você recebeu. É tão bom quando a gente vê a transformação de uma pessoa assim, quando vê assim, gente, é lindo uma pessoa que saiu do mundo das drogas, vê, pegando uma Bíblia, falando do amor de Deus, dando seus testemunhos, ter o prazer de dizer, olha, eu vim dali. E tem gente que está na igreja, tem vergonha de falar de onde veio. Sim. Se isso não, quando você prega, quando você dá o seu testemunho, de onde você veio, você está fazendo o seu ID, e da melhor forma. Porque ali, como a pastora disse, aquele relacionamento que tem com aquela pessoa, eu também quero ter aquele relacionamento com Jesus. E quando você dá o seu testemunho de onde você veio, você está fazendo a melhor maneira de evangelizar é você dar o seu testemunho de onde você veio, principalmente quando é aquele que vem um drogado, é uma pessoa que vem do mundo do crime, entendeu? Eu sempre digo, gente, a melhor maneira de evangelizar é você dando o seu testemunho. Verdade. É a melhor maneira. Entendeu? Se você falar a verdade, olha, eu era assim, eu fazia isso, mas hoje eu não sinto vontade de fazer isso. Verdade. Entendeu? A pessoa fica olhando assim, realmente ela era assim, eu quero aquilo para mim. Eu quero conhecer aquilo que ela está vivendo. Sim. Então, é a melhor maneira de você fazer o seu IT. Hoje em dia, pessoas estão dificultando. Eu evangelizar, não sei evangelizar. Como agora eu falou que antigamente eu ensinava aos domingos, à tarde, saía para evangelizar antes do culto, né? Mas hoje tem várias maneiras de evangelizar. Sim. Até chegar o dia do culto, você consegue evangelizar muitas pessoas. Porque hoje tá fácil. A gente que bota dificuldade de fazer esse trabalho. Entendeu? Verdade. Amém. Eduardo. Acho que queimou a luz aqui em cima. Fez a mutação. Ele chegando atrás de novo, aí ao vivaço, aí chegando atrasado. Glória a Deus. Quero agradecer. Mandar esse rapaz segunda-feira que vem no RH. Quero agradecer meu dublê que estava ali. Tu vê, nem notou. Bem parecido. Que Deus te abençoe, dublê. Boa noite, queridos. Paz seja convosco. A gente até estava aqui, mas eu estava ouvindo ali, tá? Estou lá de fora, mas eu estava. Glória a Deus. E a gente vê a visão da igreja, a importância de fato estar se reintegrando, né? Como a nossa amada Dinda falou aqui, que é um pouco mais íntimo, né? Que tem pessoas que de fato estão acomodadas. Sim. A gente tem observado, né? Sim. Talvez muitos estão tão acomodados que muitas das vezes não sabem a diferença do que é barreira ou a vontade dele de não ir, né? Talvez essa confusão ainda está na mente das pessoas, né? Sim. Como a minha irmã falou, e eu tenho convicção disso, que Deus ele vai te levar exatamente na necessidade de onde tu veio. Sim. Para quê? Porque a visão é exatamente fazer o contrário do que a pessoa tá. É trazer o resultado do que ele já teve, né? Eu acho que é isso que garante, né, a palavra de Deus transformar a vida de alguém. Sim. É quando alguém está esperando uma resposta e essa resposta vem através da vida de alguém. Da vida de alguém. Vem, complementa com a história de Cristo,
a causa de Cristo ter vindo por uma condição que a pessoa era e agora está. Sim. Né? Então eu vejo isso, a visão de muitas pessoas na igreja como uma visão acomodada. Né? E eu creio que esse programa aqui é justamente, querido, para te despertar. Não confundir as coisas, tá? É por isso que esse grupo está sendo formado, o GMH 142, justamente para trazer pessoas que têm a visão de que muitas das vezes as pessoas se negam ver para ele mesmo. Sim. Né? Às vezes ele se nega a olhar para eles mesmo, o resultado que ele já teve com Deus. E certamente essas coisas, você deixando de ir, você está negando a visão da palavra. Sim. Né? Eu queria que a pastora, em nome de Jesus, né, desse mais uma ênfase nisso para dar uma sacudida nesse povo aí que está nos assistindo ou que ainda vai nos assistir, em nome de Jesus. Sim. Porque eu creio que, de fato, o que está faltando é ânimo e coragem. Né, pastor? É verdade. Para aqueles que ainda não abraçaram, falta despertar enquanto é tempo, né? O amanhã só pertence ao Senhor, Ele sabe, então nós precisamos despertar agora. Você que está aí e talvez tenha colocado muita limitação, tem até uma frase que eu carrego muito, que quem quer dá um jeito. Isso. Quem não quer, perdão, dá uma desculpa, né? Então, para aqueles que estão parados na zona de conforto, a zona de conforto é muito bonita, mas nada cresce por lá. Então, para os que estão parados, falta despertar. Agora, de onde você estiver. Aqueles que já estão ativos na obra, falta ainda mais orações ousadas. Em que sentido? Pedir ao Senhor, o dono da seara, o dono disso tudo, mais visão estendida, recursos, levantar pessoas, porque às vezes precisa, às vezes a gente está tão querendo que aquele acomodado se desperte, Deus está esperando de você, não, me faça orações mais ousadas, levantarei pessoas de outros lugares. Então, para aqueles que precisam ser despertados, desperte enquanto é tempo. Aqueles que já estão com a mão no arado, fazer orações mais ousadas, porque o nosso Deus é um Deus de criação. Então, Ele cria várias oportunidades, vários cenários para que isso possa ter o seu efeito e a glória dele seja manifestada. Nós nascemos para levar a glória de Deus. E quando nós entendemos isso, nós começamos a compreender, minha vida é um testemunho da manifestação da glória de Deus. Não para mim, mas para aquele que está vendo, para que ele olhe e diga, olha, aquilo foi o que Deus fez. Igual os Salmos fala que quando o povo que estava cativo na Babilônia foi liberto, né? O salmista fala que quando o povo ia saindo do cativeiro, diz que nações e povos olhavam e diziam assim, tá vendo lá? Grandes coisas o Senhor fez por eles. É por essa razão que estão alegres. Então, aquilo na vida do povo de Deus foi a manifestação da glória do Senhor para os outros povos. Então, assim mesmo, é cada um de nós. Nós nascemos para levar a glória de Deus. Então, não tem como você levar a glória de Deus sentado, parado ou dando desculpa. Você precisa despertar para a grande comissão, fazer o evangelho, e quem já está com a mão do arado, ter orações mais ousadas, porque é isso que Cristo quer de cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui, não é porque eu cheguei atrasado não, tá? Quer cantar uma música também? Quer cantar uma música? Só quando marcar o terceiro gol. Eu vou começar pela pastora aí, mas a pergunta direcionada é você, daquilo que eu vou falar para ela. A senhora, como coordenadora da região, sente na hora de montar um projeto regional, a senhora tem a certeza que pelo menos de cada um vai ser um pouco, né? Sim. Para ajudar. Agora, exatamente em cima disso que eu quero perguntar à senhora, e uma condição de armar um projeto local, uma dificuldade de uma igreja que tem poucos membros, né? Qual é o seu sentimento nisso? Por que eu quero fazer essa pergunta? Para despertar você que de repente faz parte de uma igreja e tem poucos membros e tem essa expectativa de repente toda a igreja ajudar, né? Sim. Mas se a gente vê a dificuldade na região, Sim. né? Que às vezes você conta com, vamos supor,
vamos supor que tenha, vou contar com 30, de repente parece 15, desses 15 você consegue. Agora imagine uma irmã de uma igreja pequena. Que praticamente só ela e os dois pastores, vamos supor, como é o sentimento? Você precisando de uma ajuda, sabendo que tem pessoas que podem ajudar e na hora não conta. Qual é o sentimento aí? Irmão Pereira, eu falo que nem a pastora Linda, eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Quando a gente se dispõe a fazer a obra, e Deus coube a você essa obra, você faz convite, pede ali, faz ali, mas se ninguém vir, você vai fazer a obra. Glória a Deus. É assim, lá na igreja funciona dessa forma. Eu elaboro, vamos fazer isso. Tá lá o convite. Quem está disposto, que venha. Quem não está, eu estarei lá para fazer. Graças a Deus, a minha pastora está sempre comigo. Se o irmão não ir, o outro irmão não ir, eu e ela estamos ali, sempre. Então, eu falo com a pastora, eu ando pela fé. Conta pela certeza já de que é assim. Eu não faço somas com muito. Geralmente é eu e a pastora, e a minha sobrinha, que também está sempre ali comigo. Entendeu? Somos 4 ali. Eu costumo dizer que somos 4, geralmente somos 4, né? E nós vamos pela fé. Porque eu sei que aquele que vai conosco é maior ainda. Amém. E o que tiver que ser feito, vai ser feito. Porque a obra do Senhor não para. Amém. Amém? Glória a Deus. Isso é até um sacode aí na galera. Tipo, eu vejo lá na igreja lá, a Mariana, que é a nossa líder. Colocar um abraço aí pra a minha maguinha querida aí, Mariana. Daqui a pouco estará na rádio com a gente, tá bom? Mariana? Mariana vai estar com a gente na rádio. Agora que eu convite vou ao vivo. Convite ao vivo, né? Agora que eu vou ver hoje lá. Tipo assim, eu vejo os movimentos dela lá com o grupo de missões, porque a irmã Pereira, que é ferramenta, todo mundo sabe disso, também faz parte do grupo de missões. E como a gente está conversando agora, às vezes missões está só no momento, né? A galera viu aquele movimento ali, aí tá, momento, vamos lá, missão aí, todo mundo copa camisa, né? Se a galera que copa camisa fosse levar mesmo missões a sério, era bom. Tava Muita bom. gente. Rapaz, Muita gente. Eu não consegui comprar a minha, sério. Só que aí eu pensei muito nisso aí. Né? Será por quê, pastor? Esgotou. Muita gente comprou as camisas lá. E tudo bem, tudo bonito, tudo certo. Mas na prática mesmo, Mariana, tal, 6 horas da manhã, 7 horas, lá na praça aí de Palmeiras. Aí parece uns 5, né, 7. Então a gente vê que realmente a prioridade tem sido um dos maiores obstáculos para a galera quando se diz ter esse chamado para missões ou quer fazer missões. Mas a pastora Aline, como nossa coordenadora regional, eu queria que a senhora falasse para nós aqui se a senhora tem ainda esses obstáculos para implantar os grupos missionários na nossa região, né? Sim. Você começou jovem, como líder de jovens, teve seus obstáculos. Já a pastora também, jovem, né? Talvez tem seus obstáculos também, com toda certeza. Mulher, né? Jovem. Mas eu queria saber se a senhora tem esses obstáculos para implantar os grupos missionários nas igrejas. A gente sabe que como a igreja dela é pequena, mas tem lá, eu queria saber se nas outras regiões aqui, falando mesmo com a galera aqui, se já está completinho, né? A gente dá o exemplo aqui do grupo missionário de homens, né? Que tem quantas igrejas, que tem o grupo ativo? Praticamente 4 igrejas. 4 igrejas, mas tem 10 igrejas, né? 10 igrejas. E a mesma coisa acontece com missões? Com missões, no começo foi bem difícil, né? Assim que eu assumi, a Dinha lembra, nas nossas reuniões de 10 igrejas, dava 2 pessoas, era eu mais 2 pessoas. Quando eu falo da oração ousada, era justamente disso. Eu cheguei para Deus e falei, Deus, eu estou indo me reunir com 2 pessoas. Eu sei que tua presença está lá, mas isso aí não está funcionando, não. Isso aí não está dando certo, não. Todo mês eu vou com fulano e ciclano. Eu estou olhando só para eles 2 todo sábado. E tem 10 igrejas. E aí foi quando começou minhas orações ousadas, falando, Deus levanta pessoas. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer essas orações, colocar em propósito, eu também me disponibilizei a todo terceiro domingo. Eu não estou na igreja local, eu estou em alguma das igrejas. Pode ser não só ministrando a palavra, mas estando naquela igreja, para que aquela igreja sabe, existe na coordenadoria de missões
uma pessoa, uma pastora, uma atuante. Então eu estou lá. Então ficou mais fácil de identificar pessoas que estavam aptas a assumir determinado cargo. E assim nós fomos implantando de forma gradativa com cada pastor. E hoje aí nós temos 9 líderes ativos. Porque esse trabalho foi assim. Primeiro eu disse, Deus, não está dando para vir todo sábado encontrar Beltrano e Ciclano. Eu acho que a gente não pode se conformar. Não pode se conformar. Sim. Eu não me conformava, era um completo absurdo gastar dinheiro para encontrar somente 2 pessoas, por mais que eu gostasse deles. Mas tinha 10 igrejas. Depois disso, Deus ministrou no meu coração. Quem não é visto... Não é lembrado? Então eu saí da minha igreja local aos terceiros domingos e todo domingo eu estou em alguma igreja da região. Faça chuva ou faça sol, eu posso não estar ministrando, mas eu estou lá para que aquela igreja saiba, para que eu converse com os membros, converse com o pastor, saiba da necessidade, e a partir daí pessoas começaram a se levantar, e foi assim que eu tive essa expansão um pouco mais rápida por conta dessas movimentações que foram feitas. E o que a senhora fez, não, o que a senhora está fazendo, eu achei muito brilhante essa ideia aí, porque meu presidente de homens, porque uma dica, tá? Porque a galera vai estar lhe vendo ali, sim, né? Vai estar vendo que o conhece você, cara. Você não tem só o ministério, mas sim tem um ministério atuante que está ali presente, importante. Mostra a seriedade no trabalho. Show de bola. Gente, estamos chegando no final aí de mais um episódio, felizmente, como falei antes, a hora passa muito rápida. Passa muito rápido, então quero logo mandar os abraços aqui pra galera que nos acompanhou aqui no ao vivo, tá bom? Aqui o pastor Marcelo aqui, ó. Pastor Marcelo, um abraço pro pastor Marcelo, a Lucimar, a Ellen, a Márcia. Abraço, pessoal. Tu tava aqui, eu tava na porra. Tem um tal do Antônio Pereira, rapaz. A Tassiane, tá, gente? Que mais? O Eduardo, a Cleide, tá conosco de novo aqui. Márcia. Então um abraço pra todo mundo aí, tá, Márcia? Um abraço pra todo mundo aí. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês aqui, pela presença de vocês. Não sai sem deixar o like aí no vídeo. Se tu que não tá inscrito, se inscreve no canal aí. Compartilha esse vídeo. Depois de amanhã, acho que ele sobe editado aí. A live fica só 24 horas. Mas agradeço mesmo de coração. Apoio o trabalho aqui do grupo de homens, que é uma luta, mas é um trabalho que Deus tem nos usado aqui, tem sido maravilhoso para nós que estamos participando, para os feedback que a gente está tendo aí da galera que está acompanhando também. Agradecer de novo a oportunidade aqui no Estúdio 98, com essa parceria muito abençoada, que Deus abençoe o pessoal do Estúdio 98, tá? E fique conosco agora, né, com a rádio, vocês que estão nos acompanhando ao vivo aí, tem os aplicativos aí da rádio aí que a gente vai estar espalhando nas redes sociais. Vamos estar com a Mariana, né? Que vamos estar trabalhando com missões lá, tá o Túlio lá apresentando o programa, eu também vou colar, vou aproveitar, vou estar lá junto lá. E nós nos encontramos no próximo episódio. Só queria que a pastora Aline fizesse uma oração, uma pequena oração de encerramento aí, por favor. Amém. Antes disso, eu quero deixar aqui mais uma vez que Deus possa abençoar grandemente esse projeto aqui do Estúdio 98. Todas as vezes que alguém se levanta para ajudar os servos do Senhor, nunca fica desamparado. Sim. Deus vai fortalecer e não somente fazer com que tudo isso aqui possa prosperar. Amém. Em nome de Jesus, a vocês do Grupo Missionário de Homem, tem uma mensagem, aquele que deu a visão, ele dá a missão, vai dar recursos. Amém. Então continue andando. E a você que está nos assistindo, por favor, dê um play aí no site da SGM, lá tem todos os projetos da Quadrangular, assim como todos os treinamentos. Vamos deixar tudinho, tá na descrição. Para que você fique por dentro ainda mais sobre o trabalho missionário na Quadrangular. Vamos orar? Vamos orar. Amém? Pai, nós te agradecemos. Primeiramente porque antes de tudo existir, tu já era. Sim, meu Deus. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome por todas as coisas que aqui foram declaradas em teu nome. Meu Deus, que em nome de Jesus essa mensagem possa alcançar corações em vários lugares desse estado, dessa cidade, desse país ou em qualquer lugar do mundo. Amém. Em nome de Jesus, nós lançamos esse podcast como uma flecha. Amém. Uma flecha da nossa aljava que vai alcançar lugares ainda mais altos e mais distantes. Meu Deus, nós declaramos agora pela fé que aonde essa mensagem for
escutada Sim, irá meu papai. prosperar. Em nome Meu Deus, de em nome de Jesus. Jesus, nós Pai. oramos dessa hora para que o Senhor possa abençoar todas as colunas Em envolvidas nome de neste Jesus. projeto. Que o Senhor venha fortalecer a liderança, que o Senhor venha dar a eles visão estendida e que o Nome teu de sangue esteja sobre esse projeto, porque nada e nem ninguém vai poder tocar sem tua autorização. Sim, meu Deus. Nessa hora nós te louvamos e dizemos ao Senhor toda a honra, toda a glória, Sim, meu todo Deus. louvor e toda adoração. Que o teu nome seja manifestado em cada episódio. É o que nós te Em nome de pedimos Jesus. e desde já nós te agradecemos. Em nome de Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, gente. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio.